Senhoras e senhores, estamos de volta. Hoje, mais tarde, tem São Paulo e Água Santa no Morumbi. Vai ter a taça à mostra, a taça da Supercopa do Brasil à mostra. A diretoria diminuiu um pouquinho o preço dos ingressos para ter mais de 40 mil São Paulinos hoje no jogo contra o Água Santa. O São Paulo provavelmente não. Vai com o time reserva, depois de tudo que aconteceu no fim de semana, comemoração, título, jogo e tudo mais, mas tem a figura central dessa conversa toda sobre titulares e reservas, que, claro, é o Rames Rodrigues. Vamos falar muito dele e da escalação do São Paulo para esse jogo contra o Água Santa, que é um jogo, é só o Água Santa, mas é um jogo importante. O São Paulo precisa tentar fazer a melhor campanha, uma das melhores campanhas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Arnaldo Ribeiro, muitas coisas aconteceram desde domingo, quando o juiz deu o apito final ali. Muita festa, muita comemoração. Segunda-feira teve o Carpini lá na interagem com o Caio e com o Roger, falando coisas interessantes, falando também do Rames. Teve o Muricy no canal do Nilson César, entrevistado também falando do Rames. Teve o Rames postando 500 fotos dele treinando. Mas a pergunta é, vai para o jogo ou não vai? Não vai para o jogo ainda, né? Criou-se até uma expectativa, né? Depois de tudo isso que você descreveu, e da postagem dele treinando, né? Na verdade, não era parte do treino com os demais e parte dos treinos, aqueles específicos de finalização e tudo mais, onde ele normalmente manda muito bem, né? Mas não vai ser ainda desta vez. A grande questão é se ainda será, né? Eu acho que isso não está claro, e cada vez que a gente discute a presença ou não do Rames, a indefinição sobre a permanência dele ou não causa esse rebuliço. Pelas entrevistas do Carpini no Boleiragem e do Muricy no Nilson César, o Rames faz parte dos planos ainda, né? Pelas palavras do técnico e do coordenador de futebol, né, Tironi? O Carpini, porém, eu acho que ele colocou algumas premissas para o Rames voltar a jogar no time dele, Carpini. Uma questão física, de uma dificuldade, né, de resistência e de entrar num ritmo forte que o Carpini entende ser o ideal para os times que ele comanda, né? Uma lesão mal curada de tempos atrás, mas acho que, sobretudo, a questão da intensidade dele nos treinamentos me pareceu ser essa situação, embora ele tenha colocado no Boleiragem, naquele campinho, né, daquele campinho de botão, onde ele escalaria o Rames. E até uma situação com um reforço no meio de campo, alguém além do Pablo e do Alisson para fazer um trio de meio de campo, como ele falou até do Bobadilha, mas poderia ser o Luiz Gustavo ou o Michel Araújo. O Rames fazendo o quarto homem, o vértice do losango lá ao final, e na frente dois atacantes. E aí dois atacantes poderiam ser quaisquer atacantes. Caleri e Lucas, Caleri e Luciano, Lucas e Luciano, enfim. Ele colocou ali como ele encaixaria o Rames. E o Muricy, no dia seguinte, lá na Rádio do São César, você lembra que todas as vezes que a gente conversou com o Muricy sobre o Rames, o Muricy elogiou muito Verdade. A capacidade técnica, o fato do Rames ser diferente, sempre apoiou o Rames. E na entrevista para o Nilson e para os companheiros, ele foi além. Acho que ele repetiu essas palavras e falou ainda sobre o fato de ele não ter ido com o grupo todo para BH, que é o que está pegando no momento entre todos os São Paulinos. Ainda mais depois do vídeo de bastidores divulgado lá de 30 minutos, épico, com todo mundo se debulhando em lágrimas antes, durante, depois do jogo, aquela comoção toda. Ainda mais sobre isso. O Muricy falou do Rames. Ele é também diferente nesse aspecto, né? Ele tem que respeitar. Ele é um cara mais reservado, tal. Mas ele falou assim: ele não é um mala, um cara que é do mal. Que esses caras não se criam comigo, como o coordenador. Então ele também deu não digo uma passada de pano,
mas digamos, uma mensagem de compreensão à não presença do Rames em BH, né? Mas é isso tudo, Carpini e Muricy, ainda não é uma garantia para a gente ver o Rames em campo, por exemplo, contra o Água Santa. Vou fazer uma pergunta para você. Não sei se temos a resposta, mas acho que vale a conversa, Arnaldo. Então, o Carpini explicou lá como ele jogaria com o Rames. Então, meio campo reforçado, com 3 caras mais volantes, ou meio segundo volantes, né? Com Bobadilha, com Luiz Gustavo, com quem quer que seja. E o Rames e 2 caras abertos. Não abertos. Não abertos, 2 verdade. caras, diferente do que o Dorival fazia. 2 caras, uma dupla de atacantes. Isso, uma dupla de atacantes, desculpa. Não abertos pelas pontas. Perfeito. O Rames atrás desses caras, certo? Exato. Protegido por 3 volantes ou algum segundo volante, mas por 3 caras. Essa é a formação. Um mais pela direita, um mais pela esquerda e um mais centralizado, que seria o Pablo, né? Isso. Sei lá, Alisson pela direita, Bobadilha ou Michel Araújo pela esquerda, ou Luiz Gustavo, tá, enfim. Aí, perfeito. Aí a pergunta que eu queria fazer e aí para a gente tentar achar descobrir esse mistério. Contra o Água Santa, o Rames não vai jogar. Era possível fazer um time dessa forma que ele quer, com tantos desfalques, nesse jogo de quarta-feira? Por que eu pergunto isso? E aí já tem uma questão. Se é uma questão de ser impossibilidade, então, portanto, o Carpini nem sequer cogitou usar o Rames, ou se ele chegou lá e falou assim, Rames, estamos pensando nisso aqui, o que você acha? Não, contra o Água Santa eu não posso jogar. Você entende? Não, eu não entendo. Eu acho que não. Ele conseguiria montar esse time para o Rames se sentir à vontade, mesmo. Rapidinho, em outras palavras, ele não jogar hoje, nessa quarta-feira, é uma decisão do Carpini ou é uma decisão do Rames, entende? Sim, eu acho que isso não foi possível esclarecer até o momento, né? Mas já dá para a gente sentir, Tironi, mesmo nas palavras elogiosas ao Rames, do Muricy, às vezes do Carpini, que é o Rames quem não quer algumas situações, tipo ir para o banco na Vila Belmiro na temporada passada e para a seleção colombiana, e não ser relacionado com o Palmeiras, mas ir e viajar, não quis, né? Isso o Muricy falou, foi convidado, mas não quis. Ou, eventualmente, ficar no banco para começar contra o Água Santa aos poucos, ou jogar contra... Então, assim, está bem claro, sendo bem, que é o Rames que não quer cumprir alguns rituais que a comissão técnica, mesmo a anterior, julgava necessários, e agora a nova comissão técnica. Contra o Água Santa, por exemplo, poderia jogar um meio de campo com Pablo poupado, mas vamos botar o time reserva. Luiz Gustavo, Bobadilha, Michel Araújo e Rames. Perfeito. Na frente, Juan e Nicão. Juan e Eric. Poderia jogar nesse campinho do Carpinho. Daria para jogar. Mas, enfim, eu acho que o que está ficando claro para mim é que o Rames não quer simplesmente participar, né? Ele quer ser... Quando tem aquela coisa, ele quer jogar mais, não é que ele quer jogar... né? E isso é uma coisa que eu acho que o Carpini não vai aceitar, em princípio, e o Dorival também não. Então, acho que esse impasse fica uma situação complicada. Né? E para, entre aspas, muito entre aspas, para abre aspas, muitas aspas, azar, fecha aspas, muitas aspas do Rames, o Carpini tem a sua primeira semana impossível ser melhor, né? O cara ganha do Corinthians e ganha do Palmeiras. Então, essa decisão não é uma queda de braço, mas a confiança de, bom, eu não preciso pôr o cara para jogar de qualquer maneira, não existe, porque agora nem a torcida está muito esperando que o Rames vá jogar, ou exigindo a presença do Rames. Claro que daqui a pouco perde 3 jogos aí, a coisa toda volta. Mas, por enquanto, esse não é o cenário, né? Depois dessa primeira semana. A gente fez até uma enquete no nosso Instagram, sigam lá, Arnaldo Tironi 1 no Instagram, sobre o Rames. Ainda a maioria da torcida do São Paulo deseja o Rames no elenco.
a enquete, mas a enquete já foi mais desequilibrada, dá até para ver, vocês dão uma fuçada lá. Eu até, nesse time teórico contra o Água Santa, que dava para encaixar o Rames, eu não coloquei o Galopo, que é um reserva hoje, e que Sim. poderia jogar, tá jogando na posição do Rames também, né, quando ele entra no time, no lugar do Luciano, que é a posição do Rames, mas que poderia, para o Rames jogar de 10, jogar de atacante, como ele já jogou. Então, Galopo e Juan, Galopo e Nicão, daria para jogar. Eu estou falando do Galopo porque o Galopo, o Luciano já passou por isso e o Galopo está passando agora. O Galopo não é porque ele jogou bem não sei aonde, fez um gol não sei quando, tal, que ele tá bem, eu quero jogar desde o início. E o Galopo, a cada partida que ele entra, ele vai ganhando pontos, né? E é assim para um jogador de futebol. Se o Ramos estivesse entrando aos poucos, tivesse entrado contra o Palmeiras, tivesse batido pênalti contra o Palmeiras, entrar na parte final e feito gol, essa enquete estaria, né, muito mais a favor dele, mais favorável. Ele precisa jogar, mas ele precisa se dispor a jogar quantos minutos forem necessários para o treinador dele, não para ele. Não é ele quem decide essas coisas, cara. É. Né? Eu, Simplesmente não existe isso. Né? eu confesso que eu tenho uma gigantesca dificuldade de compreender isso. É, Eu sei que a cabeça do Ramos é diferente, sei lá, o cara é um superstar e tal, mas eu tenho enorme dificuldade de eu entender sei. como que o cara não fala, bom, deixa eu remar aqui durante 3 semanas, que eu sou bom, eu vou me garantir daqui a pouco nesse time aí. É uma coisa, né, Tironi? É um comportamento de uma geração superstar que você pode encontrar algumas vezes no Neymar, no Gabigol. Estou pegando jogadores diferentes, mas com esse perfil, né? Vou te dizer, Grandões. no caso do E, Gabigol, o Gabigol também é mais no estilo, no jeito fora de campo, assim. Mas ele, por mais que ele possa reclamar da reserva, ele não deixa de treinar, ele não deixa de jogar quando é escalado, ele é, joga no time reserva, se precisar, fica no banco. É outra é, história, mas tudo bem. desde que começou o Tite, acho que ele teve que aceitar o banco sem fazer biquinho e dar Sim. declaração. E agora ele está tentando remar. Vamos tentar escalar um time para essa quarta-feira? Vamos tentar. Vamos. Jandrei, É bem possível, né? Foi goleiro contra a Portuguesa, é bem possível. Moreira, Com certeza. E apareceu até naquele cardzinho, né, de promoção do jogo do São Paulo, na conta do São Paulo, levando em consideração que o Igor Vinícius está machucado, talvez volte contra o Santos apenas, e o Rafinha vai ficar um tempo fora, está sim. lesionado, então só tem ele como lateral direito. Ferrarese, Bem provável que tenha uma oportunidade, embora esteja bem sem ritmo de jogo. Alan Franco. Muito provavelmente, já que vinha jogando, o Diego Costa entrou. Dele no avião, E volta aqui, a gente viu. como é que é? O desempenho dele no avião na volta Foi de bem, BH. foi forte. Mas ele é Tava resistente, ele ali, é tava jovem. só ali, com a latinha ali. Ele vinha jogando direto até o Diego Costa ganhar a posição, digamos, nos clássicos contra Corinthians e Palmeiras. Mas Lanfranco é uma certeza. Na lateral esquerda, eu vou dar duas opções. A que eu acho que o Carpini vai fazer e a que eu faria. Eu acho que Uhum. ele vai com o Michel Araújo. Eu também Mas, acho. mas acho que. Mas aí eu iria com o Patrick. Testa o Eu cara. também. Eu acho que o Michel Araújo na lateral foi o segundo tempo contra o Palmeiras. O Michel Araújo é muito bom jogador. Na lateral, eu acho que é um desperdício, ele tem pouco poder de marcação, mas eu acho que para a gente encaixar os demais reservas e pelo sinal que o Patrick ainda não deu, né? Porque ele não jogou nenhum minuto com o Carpini, me leva a crer que vai o Michel Araújo. É uma especulação, estou só interpretando o que o Carpini vem fazendo. Luiz Gustavo, Sim, Bobadilha sim, e Galopo. sim. Se fosse o Michel por meio, você poderia ter mais um no meio e colocar o Galopo na outra posição. Mas com o Michel de canhoto ali, de lateral esquerdo, seria esse trio aí que você falou: Gustavo, Bobadilha e Galopo, né? Que é o meio-campo que jogou contra a Portuguesa. Na frente, vamos lá. Nicão. Pode Eu não sei ser. se o Caleri não joga, mas vai. No Nicão.
Ferreirinha. E aí Eric ou Juan, mas Eric pelo meio, não sei. Eric pelo meio, não. Eu acho que o Eric poderia disputar a posição com o Nicão, dependendo do que o Nicão, a reação do Nicão pós-jogo do Palmeiras. Acho que teria essa dúvida. O Ferreirinha também aparece no card lá, outro do São Paulo, se deve jogar pelo lado esquerdo. Nicão ou Eric pelo lado direito, e talvez o Juan ganhe uma oportunidade. E aí a torcida do São Paulo, que vai lá ao estádio, ver o troféu e tal, tem que ter um pouco de paciência com o Juan. Quem sabe o Juan consiga. Agora, o adversário é chato, Tironi. O jogo é chato. O Carpini conhece bem o Água Santa. O Água Santa acabou de ganhar do Mirassol, que estava invicto. O grupo do São Paulo no Paulista, todo mundo ganha. Então, o São Paulo tem 10 e o pior time tem 8. Todos os times do grupo do São Paulo, os outros 3, São Bernardo, Novo Horizontino e Botafogo, vão jogar em casa nessa rodada. Então, para você continuar na pegada no Paulista, você precisa ganhar. E é um jogo difícil, é um jogo de ressaca. Exato. Jogo de ressaca, time reserva, é duro. A torcida tem que ter paciência. Acho que também tem a questão do horário, a TV aberta. Talvez a gente não tenha o público dos 2 primeiros jogos, é bem provável que não tenhamos. Mas a torcida do São Paulo tem que. Agora o time tem mais crédito até do que tinha, né? Depois dessa semana. Exatamente. Né? E a taça, sei lá, exibida lá, era uma chance, né, para o Rames se exibir também, mas não vai se exibir. Muito bem.